Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma aula de língua portuguesa. E o que eu trouxe para vocês hoje foi um conteúdo que acredito que alguns de vocês já escutaram falar sobre ele, mas não da maneira que eu trouxe, acredito eu, de maneira mais organizada, para que vocês entendam o conjunto, para que depois a gente possa estudar cada membro desse conjunto de forma individual e que seja contextualizada, né? Então vamos para a aula. O tema de hoje é classe de palavras, né? A classe de palavras é também conhecida como classes gramaticais. E para que serve essa classe de palavras? E o que é a classe de palavras, né? A classe de palavras, pessoal, ela serve para organizar as palavras de acordo com a sua função no texto. Por exemplo, se eu tenho uma palavra X, um exemplo, a classe de palavras vai dizer que essa palavra X tem a sua função dentro do texto. Então, a palavra Y, a palavra B, a palavra C, enfim, a infinidade de palavras vão ter sua função dentro do texto. E essa palavra pode ser catalogada, ou seja, dividida em 10 classes de palavras distintas, ou seja, diferentes. Aí, aqui a gente tem essa subdivisão, né? Essa divisão, digamos assim, que a classe de palavras elas podem ser divididas em substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. O objetivo da aula de hoje é que vocês entendam o que são classe de palavras, quantas são essas classes de palavras e as características gerais de cada uma delas. Posteriormente, a gente vai discutir um pouco sobre algumas classes de palavras, todas, se a gente conseguir, ou as principais, né? Então, vamos começar. A gente começa com os substantivos, né? É uma classe de palavras e é aquela que é responsável por dar nome a seres, coisas, espaços, sentimentos e etc. O substantivo é assim chamado por dar significado às substâncias, sejam concretas e palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidades, estados, processos, entre outros. Ou seja, em resumo, o substantivo, aí foque nisso que eu destaquei. É a palavra que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos, etc. Ou seja, a palavra que dá nome a seres, coisas. Vamos pensar, né? O substantivo ele pode ser classificado em comum ou próprio. Eita, já estou começando a me lembrar. Substantivo próprio. Lembra quando a gente tem o nome da gente? Nome próprio. João, Maria, Miguel, Pedro, Iago. São substantivos próprios. E também tem o substantivo concreto ou abstrato, né? Outro, primitivo ou derivado, simples ou composto. E, por fim, o coletivo. A gente tem o coletivo de flores, né? Ramalhete. E entre outros, de lobo, alcateia. E assim vai. Como eu disse, eu trouxe aqui hoje para a gente saber o sentido geral. Quantas são as classes de palavras, quais são as 10 classes de palavras e as características gerais delas. Então, substantivo, palavras que dão nome a seres, coisas, espaços e sentimentos. Eles podem ser o que, professor? Comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e coletivo. Aí aqui tem essa tabela que tem a classificação deles, né? O primitivo não se origina de outra palavra. Aí o exemplo que a gente tem aqui, pedra, é uma palavra primitiva, ou seja, ela não tem origem de outra palavra, ela é pura, digamos assim. O derivado
tem origem em outra palavra. Por exemplo, pedreiro, empedrado. Eles tiveram origem de que outra palavra? A palavra pedra. Aí tem outro, simples. O simples possui apenas um elemento, pessoal. Por exemplo, guarda. Aí a gente só tem um substantivo simples. E no substantivo composto possui mais de um elemento. E o exemplo que a gente tem, guarda-roupas. Tem o substantivo comum, por ele ser genérico. Copo, colher, garfo, enfim. E próprio designa ser específico e são sempre concretos. Que foi o que eu disse para vocês, por exemplo, Maria, Portugal, João, Pedro, Miguel, enfim, são substantivos próprios. Os substantivos concretos, seres de existência própria, padre, político, carro, árvore, deixa eu ver o que mais, edifício, casas, enfim. O substantivo abstrato são aqueles substantivos que eles têm uma existência dependente. Por exemplo, beleza, fricção, tristeza, amor, são coisas que a gente não pode pegar. Por isso que eles são chamados de quê? Abstratos. E os substantivos coletivos, por exemplo, ideia de conjunção, de reunião, que foi o exemplo que eu dei de alcateia, que é o substantivo coletivo para lobos. Outra classe de palavras, a gente tem os adjetivos, que é toda palavra que caracteriza o substantivo, ou seja, ele pode dar uma qualidade, um defeito, um estado ou uma condição. Aí a gente tem aqui o exemplo, homem bom. Ele está dando o quê? O bom aí está dando uma qualidade ao homem. Menino traquina. Ele está dando o quê? Um defeito, uma característica desse menino. Moça feliz. Ele está caracterizando o estado dessa moça, ou seja, ela está feliz, ela está triste, ela está angustiada, ou seja, o estado feliz. Família rica, está dando o quê? A condição dessa família. E aqui a gente tem a classificação dos adjetivos. Eles podem ser classificados em simples, composto, primitivo, derivado, pátrio ou gentílico. Aí aqui a gente tem a classificação de forma mais descritiva, né? E a gente tem aqui, ó, o simples, formado por apenas um radical, ou seja, camisa verde, apenas isso. A camisa é o que? Verde. Ele está dando uma qualidade, uma característica para essa camisa. O composto, formado por dois ou mais radicais. Exemplo, camisa verde escura. Ou seja, ele é composto. Essa qualidade que ele está dando à camisa não é que ela é simplesmente verde, mas ela é verde escura. Ou seja, vem uma outra palavra aí, ou seja, composto. No primitivo, ele não deriva de outra palavra dentro da própria língua. Por exemplo, produto novo. É aquela mesma ideia do substantivo primitivo, que a gente disse, que eu mostrei lá no exemplo, que é pedra. A pedra é primitiva. E o que deriva da pedra? Pedreiro, pedreira. Entenderam? A mesma ideia vem para cá, só que aqui é adjetivo. Produto novo. E o derivado é produto comercial, ou seja, deriva de uma outra palavra da língua por um ou dois processos de derivação. E o adjetivo pátrio, ou também chamado de gentílico, aqui, gente, refere-se à nacionalidade ou lugar de origem. Por exemplo, Acre, acreano, Pernambuco, pernambucano. Nos artigos a gente tem que são palavras que elas vêm antes do substantivo, determinando, né, a definição ou a indefinição dos mesmos. Podem ser flexionados em gênero, ou seja, pode ser artigo feminino ou masculino, e número, singular e plural. Na classificação vai ficar melhor para vocês entenderem. O artigo definido é aquele, aí tem um exemplo, aquele é o prédio sobre o qual eu havia comentado com você. Esse O aí
é o artigo definido. A gente consegue definir. E logo após vem uma palavra, prédio, que é uma palavra o quê? Masculina. Aquele é o prédio sobre o qual eu havia comentado com você. Se eu colocasse a aí, não casaria. Aquele é a prédio, entendeu? Então, o artigo, ele flexiona em gênero, né? E singular ou plural. Aqui eu sei que é o prédio, é um prédio só. Por quê? Porque o artigo está no singular. Ele não está flexionado no plural. E eu sei que é masculino porque a palavra prédio é a palavra masculina e precisa de um artigo no masculino. O outro exemplo, este é o técnico adequado para o nosso time. Eu sei que é técnico homem, por quê? Porque o artigo está identificando isso. E o artigo precisa estar casado com o substantivo. Entenderam? Tanto o artigo quanto o substantivo, eles vão flexionar igualmente. Aí o artigo indefinido. Exemplo, um policial esteve aqui ontem. Um policial, eu não sei que policial foi, né? Eu não sei se foi o policial José, a polícia, um policial, ele está dizendo para mim que é o quê? Indefinido. Eu não sei se foi o Mário, se foi o Jorge, se foi um policial de Carpina, se foi um policial do Lagoa do Carro. Eu não sei. O outro exemplo, visitei uma cidade interessante no ano passado. Visitei uma cidade. Aí a gente entende por que é indefinido, porque a gente não sabe quem é esse policial, a gente não sabe qual foi a cidade que essa pessoa visitou. Onde foi essa cidade? Foi aqui em Pernambuco? Foi aqui no Brasil? A gente não sabe, por isso que é artigo indefinido. Os pronomes. O pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo, ou seja, o pronome substitui o nome. Tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço sem utilizar o seu nome. Por exemplo, Jorge estudou muito para a prova de português. Então, se o pronome é a palavra que substitui o substantivo, ou seja, o nome, então eu posso dizer, ele estudou muito para a prova de português. Eu estou substituindo o substantivo próprio, que é Jorge, pelo pronome ele. Compreenderam? Jorge estudou muito para a prova de língua portuguesa. Ele estudou muito para a prova de língua portuguesa. Ou seja, eu estou substituindo. Então, o pronome é a palavra que substitui o nome. E o nome é o quê? O substantivo. Aí aqui a gente tem a classificação dos pronomes. Salientando que, como eu disse para vocês, a gente não vai se ater a cada uma das classes. A gente está aprendendo quais são as 10 classes de palavras, né? Que a gente já está aqui pontuando cada uma delas, mas a gente depois vai estudar cada uma isoladamente. Mas aqui a gente tem a classificação dos pronomes. Pessoais retos, possessivos, pessoais oblíquos, demonstrativos, pessoais de tratamento, interrogativos, relativos e indefinidos. Essa é a classificação dos pronomes. Eu só preciso que vocês saibam agora o que são pronomes, o que é o pronome e quais são a classificação deles. Posteriormente, a gente vai estudar uma a uma dessa classe de palavras. Numerais. Os numerais também são classe de palavras e são palavras que indicam quantidades. O nome já diz, né, gente? Numerais. De pessoas ou coisas, bem como a ordenação de elementos numa série. Ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 20º. Alguns numerais eles podem ser flexionados em gêneros. Sempre que falar gênero é masculino e feminino. E em número é sempre singular e plural. Mas também tem outros numerais que são invariáveis. Então a gente tem numerais são o quê?
palavras que indicam quantidades de pessoas ou coisas, como também a ordenação de elementos. Quantidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ordenação, primeiro, segundo, terceiro, vigésimo e assim vai. Aí tem aqui o numeral, ele pode ser cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. O que eu quero que vocês saibam é o conceito dessa classe de palavras numerais, o que são e quais são as classificações. Só isso, a princípio. Aí a gente tem aqui o verbo. O verbo, gente, é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto. Aí a gente tem aqui, ó, foquem no que está destacado. Verbo é a classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Aí os verbos eles podem flexionar em número, singular e plural, pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do discurso, em modo indicativo, subjuntivo e imperativo, e em tempo, passado, presente e futuro. E a voz do verbo pode ser ativa, passiva e reflexiva. Professor, eu não sei o que é modo indicativo, subjuntivo, como assim? Tempo, o tempo até ainda sei, passado, presente e futuro. E essa história de voz, ativa, passiva e reflexiva? Vamos nos ater ao que é o verbo, que é uma classe de palavras que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões. E quais são as flexões? Número, pessoa, modo e tempo, né? E depois, quando a gente estudar o verbo isoladamente, a gente vai entender como é que funciona o modo indicativo. O modo indicativo é o que, professor? É o que tem um presente. Presente é o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e futuro do pretérito. Então, assim, a gente vai entender como é que funciona cada uma depois isoladamente. O advérbio. O advérbio é uma outra classe de palavra, né, de palavras que está entre as 10. Né? É uma palavra que não admite variação. O advérbio ele não pode variar em sua forma e a sua principal função é modificar o verbo. Né? Então, o advérbio tem vários sentidos, que pode ser de modo, afirmação, negação, tempo, lugar, intensidade e dúvida. Deixa eu só apontar uma coisa para vocês. Depois a gente vai entender como é que funciona essa variação, os sentidos do advérbio, né? De modo, de afirmação, de negação, de dúvida. Enfim, vamos discutir cada uma delas. Outra classe são as preposições. É toda palavra invariável que tem a função de ligar duas ou outras mais palavras. E ela faz o quê? A preposição. Ela estabelece entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Como assim, professor? A preposição ela vai unir uma palavra a outra ou a outras palavras e ela vai determinar uma relação de sentido. O que é? Como assim sentido? A preposição vai fazer com que, quando juntar duas palavras, essas duas palavras façam sentido, eu possa entender, né? E que essa preposição vai fazer com que uma palavra dependa da outra e ela vai estar lá ligando essas palavras. São consideradas conectivos, ou seja, elementos de ligação entre termos oracionais. A gente tem aqui o exemplo, ó. Camila gosta de praia. Esse dia aí, ela está fazendo o quê? Ele está fazendo uma ligação. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, Camila gosta. Se eu botasse só assim,
Não faria sentido para mim, porque esse verbo aí, o verbo gostar, ele está pedindo um complemento e ele é regido por preposição. Então, Camila gosta. Gosta de quê? De praia. Outro exemplo. Essa é uma pessoa de fibra. Esse de aí é preposição e está ligando duas palavras, pessoa e fibra. E a frase tem sentido quando se tem a preposição. Essa é uma pessoa de quê? De fibra. Compreenderam? Conjunções é mais uma classe de palavras, né, entre as 10 e significa ligação, união, junção. A função das conjunções é ligar orações ou termos de mesmo valor gramatical. Aí aqui a gente tem esse exemplo, ó. Comprou pera e mamão. Aqui a gente tem o quê? Uma ligação entre termos de mesmo valor. Pera e mamão são o quê? Frutas. São termos de mesmo valor. E esse é aí, né, que a gente chama i, é uma conjunção de ligação. Tá ligando, ó. Comprou pera e mamão. Poderia ter comprou pera, maçã, limão e mamão. Um exemplo. Interjeições. Acredito que essa aqui é a última das 10 classes de palavras. São palavras, pessoal, que exprimem sensações, emoções, estado de espírito e são invariáveis. Com certeza, esse daqui é o que mais a gente vê, mais a gente discute em redes sociais, a gente escreve a toda hora e muitas vezes a gente não sabe escrevê-las ou até mesmo a gente nem sabia que o nome disso era interjeição e que interjeições é uma classe de palavras. Compreenderam? Aí aqui a gente tem esse exemplo do lado direito, onde a gente tem assim, ó, interjeições de alegria, oba, viva, oh, ah, de alívio, ufa, arre, de animação ou estímulo, coragem, vamos, avante, firme, de aplauso, bravo, bis, viva, de desejo, tomara, oxalá, de dor, ai, ui, de espanto ou surpresa, ah, xi, i, ó, puxa, uau, caramba, céus, hein, hã? Então, a gente também tem que ver que essas interjeições elas só fazem mais sentido quando a gente aplica de forma meio que correta, adequada. Então, assim, vai fazer sentido para mim da forma que cada interlocutor vai pronunciar. Tem de impaciência. Quando a gente está impaciente, a gente faz sei. De invocação ou chamamento. Olá, alô, ô, psiu. Ou atenção, olha, silêncio. Psiu. De suspensão. Alto, basta, chega, né? De medo ou terror. Credo, Jesus, ui. Então, ou seja, não é a gente só ler por ler. A gente tem que ler a interjeição e para a gente fazer uma interjeição acontecer, a gente tem que botar a nossa entonação, ou seja, o modo como a gente fala e a gente se expressa. Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Então, voltando, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Vocês precisam entender o que são classes de palavras, quais são os tipos, né? Os 10 tipos de classe de palavras, como são divididas, e para depois a gente poder estudar cada classe de palavra de maneira isolada. Então, o conteúdo foi esse. Vocês vão ter um exercício agora sobre classe de palavras. E até o próximo encontro, pessoal. Boa noite, um forte abraço.